Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Um grande abraço em todos, sejam bem-vindos. Estamos na hora, né? Vamos iniciar o nosso estudo da noite então, tá? Um grande abraço a todos que estão chegando aí. Vamos iniciar com uma prece, né? Convidamos a todos para nos acompanhar em pensamento. Vamos então elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas energias, focando em Jesus, nosso Mestre querido, lembrando as suas doces palavras, quando nos dizia que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas em torno de seu nome, que ali estaria no meio delas. Então, Senhor, convictos de que estás conosco, de que partilhas este momento precioso para as nossas almas, que fiquem gravados indelevelmente em nossa memória espiritual. Cada frase aqui estudada, cada pensamento que nós formulamos, cada sentimento elevado, que possa ser dentro de nós um estímulo para a melhoria, uma propulsão para a nossa evolução espiritual. Abençoa, Senhor Jesus, todos os companheiros que estão conosco, todos os irmãos e irmãs que estão encarnados, principalmente quem estiver com mais dificuldades, passando por momentos mais difíceis, que sejam amparados, sejam conduzidos para as soluções necessárias. E pedimos também pelos irmãos já desencarnados que estão compartilhando conosco também neste momento, que estão presentes, necessitando por sua vez de amparo, de energias, de melhoria, de tratamento, de alimento espiritual, de um abraço fraterno, de uma orientação. E tudo isso, Senhor, sabemos que a espiritualidade derrama sobre nós de forma abundante, pródiga, para que nós nos sintamos então protegidos, envolvidos e dirigidos pelo Teu amor. Abençoa todos os nomes que estão colocados na área de texto e que a Tua vontade seja feita, Senhor, acima da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos novamente. Um grande abraço. Sejam bem-vindos, tá? Vamos iniciar, né? Vamos dar sequência aos estudos que nós realizamos todos os dias às 20 horas. Aqui tá na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E hoje nós temos o estudo do livro Missionários da Luz, né? De segunda-feira é o Livro dos Espíritos, às 20, terça-feira os Mensageiros, às 20 também, quarta-feira Céu Azul, às 9 horas da manhã, quinta, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas, e sexta-feira, Missionários da Luz, às 20 horas, que é o estudo de hoje, tá? 37º estudo nesta noite, né, deste livro. O livro do André Luiz Espírito, o médium Francisco Cândido Xavier. Certo? Ok, vamos lá então? Estão ouvindo direitinho? Tudo tranquilo aí? Então vamos lá, né? Nós estamos no capítulo 9, tá? Capítulo 9, nós já andamos um pouquinho no capítulo 9, né? Nós vamos dar sequência ao capítulo 9 que já iniciamos, né, na semana passada. E o André Luiz acompanhando o espírito Alexandre, né? O Alexandre está fazendo uma palestra no plano espiritual para os encarnados que estão em aprendizagem, né? Que são pessoas espiritualizadas aqui na Terra, estudantes
da mediunidade, almejantes, né? De maiores concessões neste campo mediúnico, né? Interessados no assunto. E o Alexandre está falando a respeito justamente de mediunidade e fenômeno, né? Muitos espíritos estão participando também porque é um aprendizado válido para todos, né? Não apenas para os encarnados, mas também para os desencarnados, né? Então vamos continuar com o Alexandre, que ele está fazendo algumas reflexões, né? Por exemplo, a reflexão, né? Que nós costumamos querer, né? Todo o pacote de recursos espirituais, mediúnicos, né? Mas muitas vezes nós não estamos procurando ser pessoas melhores aqui na Terra, né? Procurando nos afeiçoar mais às disciplinas morais, né? Ao estudo, ao trabalho no bem. Não quer dizer que a gente não possa almejar contato com o plano espiritual, não quer dizer que a gente não possa almejar lidar com a mediunidade, né? Todos nós podemos querer e buscar. Aliás, os espíritos consideram muito válido o nosso desejo nesse campo, mas precisamos considerar da necessidade também de nos prepararmos para isso, né? É isso que ele está analisando aqui, né? Então vamos lá, né? Não julgueis que a morte santifique o ser que a habitou. Não julgues que a morte, não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Né? A morte do corpo, né? Que eles não podem acreditar que a morte do corpo vai santificar o ser que habitou o corpo, né? Porque a gente continua sendo no plano espiritual aquilo que a gente tem sido no plano material, né? Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. Não é? Então o raio de sol ele chega até o planeta, pode atingir o lamaçal, pode atingir a zona campestre, pode atingir a cidade, mas ele é o mesmo, né? Do mesmo jeito, o doente, rebelde, é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. Pode estar aqui na matéria, pode estar onde for, né? Se ele é rebelde, né? Ele será rebelde em qualquer lugar onde estiver, né? Então, não é a morte que nos santifica, né? Senão seria fácil, né? Só morrer, pronto, já resolveu, já virou anjo, né? Já virou santo, né? E a gente sabe que não é assim, né? O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo, e o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor, né? Então, o corpo físico representa apenas o vaso em uso, né? Está comparando o corpo a um vaso. Nós estamos usando esse vaso, né? Que é o receptáculo do espírito, né? Está recebendo o espírito, aqui nós, enquanto espíritos, estamos nesse vaso, né? Durante algum tempo. O vaso se quebra, não quer dizer redenção daquele que possuía esse vaso, né? Nós espíritos, né? Não quer dizer elevação de nós espíritos, apenas que o vaso se quebrou. Nós perdemos esse veículo, né? Que é o nosso corpo físico. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, é um irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos, né? Então, o que quer dizer isso, né? Que nós permutamos impressões e nós convivemos e nos acotovelamos com seres em torno de nós que nem sempre são superiores a nós.
Por que ele está falando isso? Porque às vezes, vamos consultar os espíritos, vamos consultar os espíritos, né? A pessoa quer consultar os espíritos, né? Como se os espíritos fosse sinônimo de elevação. O simples fato de ser espírito, o espírito sabe tudo. O espírito resolve tudo. Então vamos lá fazer uma consulta com o médium lá, porque os espíritos vão dizer. Entendeu? O que eu preciso fazer? Aí piora a coisa quando o espírito fala algumas coisas que estão ocorrendo com a pessoa mesmo, né? Ou que ocorreram com ela, fala, esse espírito é forte. Esse espírito é bom. Porque ele acertou tudo lá que ocorreu. Ele falou das coisas que têm ocorrido em casa, não sei o quê, né? E às vezes é o próprio obsessor, é aquele que está em casa, né? Pintando e bordando lá, e está lá assessorando o médium, né? Falando coisa, fala que aconteceu tal coisa o mês passado, né? Fala que o casal está se desentendendo, fala que o carro quebrou. Aí a pessoa, esse médium aí, esse espírito, ele sabe das coisas, viu? Né? Como se o simples fato, né, de consultar os espíritos fosse um acesso aos espíritos superiores. Mas aí que está a questão, nem sempre o contato com os espíritos é o acesso aos espíritos superiores. Nós vamos acessar aos espíritos superiores se nós nos tornarmos superiores por nossa vez. Ou pelo menos, né? Se não tanto, pelo menos, criarmos um vínculo de boa vontade, né? De estudo, em que eles nos ajudem com a sua compaixão, né? Com a sua bondade para conosco e tal, né? Mas não necessariamente significa que nós vamos entrar em contato através da mediunidade e que já automaticamente nós vamos acessar os espíritos sábios, os espíritos benevolentes. Então isso aqui é um alerta para que a gente esteja precavido, né? Para que a gente preste atenção. Como que nós buscamos a mediunidade? Como que nós buscamos o contato com o plano espiritual? Dependendo como a gente faça isso, o resultado pode ser bem diferente, tá? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Tranquilo aí? Por isso que ele fala, atualmente, né? Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera atualmente invisível aos vossos olhos é um irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos, né? Nem sempre alguém que é superior a gente. Às vezes ele está com mais dificuldade que a gente está querendo consultar ele para saber o que a gente deve fazer. E tem espíritos que consultados, eles vão nos dizer do que fazer. Tem espíritos que consultados, eles vão se aventurar a nos dizer o que fazer. Entendeu? Porque não falta espírito que queira nos influenciar, que queira influenciar nas nossas decisões, que queiram nos levar por caminhos tortuosos, queiram interferir no nosso livre-arbítrio. Não faltam espíritos que queiram isso. Entendeu? Mas aí, né, nós estamos buscando de uma forma equivocada e podemos ter sugestões bastante complicadas. Só que quando a pessoa está meio fascinada por esse processo, ela pega aquela sugestão do espírito como se fosse uma coisa corretíssima. O espírito falou que eu tenho que fazer assim, assim, assado. Né? O espírito falou, né? Quer dizer, tem o carimbo ali, a chancela do espírito. O espírito falou que é assim. E nós temos que aprender a discernir, né?
Aprender a discernir. É o que Allan Kardec, né, nos ensinou através do Livro dos Médiuns, as outras obras aí que estudam a doutrina espírita, a própria obra do André Luiz, nos ensina a discernir, né? Sempre, né? As informações que vêm do plano espiritual. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente, né? Aquilo que nós estamos lutando aqui, eles estão lutando lá também, com boa vontade ou com má vontade. Os nossos desafios aqui são os desafios deles lá. Os problemas íntimos nossos aqui são os problemas íntimos deles lá, tá? Então, nós estamos todos no mesmo barco, né? O ser psicológico que somos nós, assim o é também os espíritos elevados, assim o é os espíritos no umbral, os obsessores. Somos sempre esse ser psicológico que traz um passado de sombras, caminha para um futuro de luz, mas ainda se debate em vacilações, inseguranças, desejos, sonhos, né? Quedas, tá? Certo, pessoal? Vamos ver. A Jerusa, mas lá deve ter mais clareza, penso. Não para todos, né, Jerusa? Porque terão mais clareza aqueles que estão clareando o próprio pensamento, né? Então terão mais clareza aqueles que estão se elevando, aqueles que estão se purificando, se sublimando, né? Em termos de pensamento, sentimento. Porque tem muita gente no plano espiritual que está envolto em ilusões ainda, em revoltas, né? Aflições. Eles podem ter mais clareza em termos de observar para a Terra, observar a Terra. Eles observam de um prisma diferente. Já sabe que desencarnaram, já sabe como é que funciona algumas coisas, né? Algumas ilusões já se desfizeram, mas ainda estão mergulhados em uma porção de equívocos ainda, né? Eu digo no umbral, né? Esses espíritos no umbral. Então depende muito da condição evolutiva de cada um, né? Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. Olha que interessante, né? Porque nós temos os átomos, as partículas, prótons, nêutrons, elétrons, os fótons, né? Que nos constituem a vestimenta física, porque é a união dessas partículas, desses átomos que fazem as moléculas, né? E formam os tecidos, os órgãos e tudo mais, né? Então ele está dizendo, ó, os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta, o corpo físico, integram igualmente os nossos veículos de manifestação. Quer dizer que o corpo espiritual deles também é constituído desses elementos atômicos, dessas partículas, né? Logicamente, de uma forma diferente em termos de vibração, né? Porque eles estão no plano espiritual, numa dimensão superior à nossa, mas são alguma coisa ainda, né? Eles não são uma abstração, eles são alguma coisa física ainda, né? Só que é uma física que para nós é um pouco mais difícil de apreendermos, de detectarmos nos nossos aparelhos, nas nossas, né? Embora as tecnologias estão avançando por aí, as máquinas fotográficas e câmeras, né? Tá? Então, mas é interessante, a gente pensa, eu tenho sempre falado para vocês, né, que o perispírito, o corpo do espírito,
É formado de células, é formado de tecidos, é formado de órgãos, né? A gente tem conversado sobre isso, né? Então, aí que está dizendo, ó, as partículas, os nêutrons, os fótons também constituem o perispírito, não só o corpo físico, né? Só que em outras características vibratórias, né? É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Então, que legal, né? Então, o que que ele está dizendo? Está dizendo assim, ó, haja visto que vocês têm um corpo aí, nós temos um corpo aqui. Os elementos que constituem o corpo de vocês aí, de certo modo, são os mesmos que constituem nosso corpo aqui. A vestimenta de vocês aí, a nossa vestimenta aqui. Então, nós temos que dar mais importância, não é exatamente para o corpo. Nós temos que dar mais atenção para as nossas possibilidades interiores. Lógico, devemos cuidar do corpo, devemos, né? Devemos dar ao corpo o que ele necessita, o equilíbrio que ele precisa e tudo mais. A alimentação, né? O perispírito também tem suas necessidades, né? Mas acima dessas necessidades orgânicas, nós temos as necessidades interiores. As nossas possibilidades, potencialidades interiores. Né? Então o que está dizendo? Ó, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Né? Vocês estão entendendo, pessoal? As maravilhas da nossa divindade potencial. Ah, Alexandre, que é isso? O que é isso? Né? A gente tem falado, o Deus em nós. O que é o Self? O reino de Deus em nós. O eu divino, o eu superior. Todos nós temos. Não é só eu, falo eu, não estou falando só de eu, de mim. Estou falando de nós, né? Todos nós temos um eu superior. E temos a fagulha divina dentro de nós. Somos um espírito imortal. Somos criados por Deus para a eternidade. Nós somos indestrutíveis. Nós somos indestrutíveis. Por isso que Jesus falou, já não foi dito, vós sois deuses? Tudo que eu faço podereis fazer e muito mais. Não é? O Deus que em mim saúda o Deus que há em você. Não, namastê, né, Luiz? Ai, não é? Então, os espíritos colocam de vez em quando isso. A Joana de Anjos faz, o ser humano, a criatura é Deus em germe. Ela fala isso com todas as letras. A criatura humana é Deus em germe. Alexandre, mas Deus só tem um. Com certeza. Deus, o Criador, com letra maiúscula, né? Deus com letra maiúscula só tem um, né? O Criador de tudo, no qual tudo está, no qual nós estamos mergulhados, né? Tudo está mergulhado em Deus. Né? Por isso que Deus compreende tudo. Né? Deus compreende tudo. Deus abarca tudo. Todas as ciências, todos os conhecimentos, todo o saber, toda a filosofia, tudo que a gente imaginar e até o que a gente não tem condição de imaginar, Deus abarca. Né? Entendeu? Deus é o nosso Criador, né? É assim que os Espíritos nos ensinam. Né? E não tem nada fora de Deus. A Jerusa colocou, Deus é o universo. O universo está em Deus. Entendeu? Dizer que Deus é o universo é diminuir Deus.
né? O universo conhecido é a expressão divina, né? É criação divina. Mas o universo não seria... Deus não é o universo, né? Seria dizer que é só o universo, né? Deus abarca o universo todo e os universos, né? Assim, as dimensões, todas elas, né? Certo? Então, os potenciais que nós temos, a divindade potencial. Qual que é o nosso grande objetivo aqui na Terra? Detectar o self e desenvolver o self. Isso significa dizer, detectar o espírito imortal que somos nós em essência e desenvolvermos esse espírito imortal que somos. Ou seja, as questões interiores, profundas, nossas. O que há de espírito em mim? Eu estou vendo aqui o que há de corpo, mas o que há de espírito em mim? Entendeu? Então eu preciso conhecer meus pensamentos, meus sentimentos, trabalhá-los, desenvolver potenciais, adquirir segurança, confiança, fé, amor, paz interior, né? E muito mais. Tá? Certo, pessoal? Ana Espina, o umbral é de quem? O umbral, tudo que faz parte da vida está em Deus. O que nós chamamos de mal está contido em Deus. Se a gente partir do princípio ó, até aqui vai Deus, a partir daqui já não é mais Deus. Peraí, mas Deus não é tudo? Como é que chega no fim? Como é que chega num ponto aqui, ó, Deus vai até aqui, a partir daqui não é mais Deus? Deus não é o todo, Deus não é tudo. Até o que a gente não conhece ainda. Entendeu? Se tiver algum limite para Deus, já não é, já tem alguma coisa fora de Deus, já tem, né? Entendeu? Então, o mal é expressão de ignorância, expressão da nossa precariedade, né? E as nossas construções no mal, elas são construções todas passageiras, circunscritas, né? Dentro de um organismo maior, que nós chamamos Deus, dentro de um ser maior, mas elas são muito circunscritas dentro de algo muito maior que é a expressão do bem. Tá? O mal não é um competidor para o bem como uma força tão grande quanto a do bem. Nunca, jamais. Tem gente que coloca, né, um ser inferior como um ser, praticamente como se o universo fosse Deus e um ser inferior que disputasse com Deus, né? Mas na realidade não é isso. Deus é o criador de tudo, nós estamos todos mergulhados nesse todo, mas surgem expressões de inferioridade porque nós ainda temos as nossas precariedades, né? As nossas inferioridades como seres em evolução que somos. Tá? Faz parte do nosso aprendizado e Deus permite que seja assim para que a gente aprenda a distinguir o bem do mal, a gente aprenda a conquistar as virtudes que nós temos potencialmente dentro de nós, mas precisamos desenvolvê-las, né? A custo de esforço, a custo de experiência, né? De determinação, tá? Então não há limites para Deus, né? Ok? A Márcio, e a doença? Tudo que a gente tem de negativo que surge para nós, né, como sendo algo negativo, são processos transformadores, são processos renovadores, são processos de aprendizado, são processos dolorosos, mas que trazem uma lição, entendeu? São desajustes causados por nós, né, e que têm um tempo de duração até a gente aprender das lições que a gente precisa aprender, tá? Então são processos contidos dentro de um bem maior.
Nós estamos numa fase das mais precárias. Para frente, conforme a gente for evoluindo, isso tudo vai desaparecendo. Todos esses conflitos, todas essas doenças, essas desarmonias, à medida que a gente for se elevando, tudo isso vai ficando para trás. Tá? Nós estamos das fases mais difíceis ainda, né? Porque a gente ainda está mergulhado nessa precariedade. Mas à medida que a gente for subindo, que a gente for se elevando, a vivência do bem será cada vez maior. A vivência da saúde, a vivência do amor, do conhecimento superior, da harmonia plena, será cada vez mais e mais abundante na nossa vida. A tendência é melhorar. Graças a Deus, né? Falasse que a tendência é piorar, a tendência é melhorar. Só que nós estamos ainda no comecinho, né? Nós estamos numa fase ainda mais difícil, né? Tá? Mas por isso que a gente tem que se esforçar mais, né? Pra gente ir se libertando mesmo dos grilhões da inferioridade, do passado, né? E focar nessas maravilhas de nossa divindade potencial. Não é ser arrogante, nem prepotente, nem orgulhoso, nem egóico. Não é isso. Não se trata disso. Mas se trata de acreditar em Deus, acreditar no Deus em nós, acreditar na força do bem na nossa vida e acreditar no trabalho, no conhecimento, na busca de melhoria, né? Acender a nossa luz, que é o que Jesus falou pra gente. Tá? É o que a gente quer, não é o que a gente quer, pessoal? Ninguém quer ficar na escuridão, a gente quer acender a luz, né? Aí continuando, em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. O Alexandre está dizendo, lógico, né? Nos seus desejos, né? Nos vossos desejos de intercâmbio com o plano espiritual, com o invisível, naturalmente vocês querem aproximação com a sociedade celeste, com a sociedade dos espíritos bons. Não é? É o que a gente quer, né? Tá certo que as nossas reuniões mediúnicas, a maioria, são espíritos sofredores. Mas por quê? Porque é um trabalho para ajudar aos sofredores. Mas estamos em contato e com a ajuda constante dos bons espíritos. Que eles é que coordenam o trabalho, espiritualmente falando, tá? Mas a gente não faz uma reunião mediúnica para ficarmos numa contemplação inoperante, ficarmos lá, né? Nós fazemos a reunião mediúnica como uma forma de caridade, como uma forma de ajuda, de psicoterapia espiritual com os espíritos necessitados, que ajuda tanto aos encarnados, porque é uma psicoterapia de grupo com os encarnados, que nos faz muito bem, e é uma psicoterapia de grupo com os espíritos sofredores. Entendeu? É uma terapia com os espíritos sofredores, né? Mas aqui ele está dizendo, nós desejamos o contato com a sociedade celeste, né? Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Né? O que é isso, Alexandre, pelo amor de Deus? Né? O que é esperais a revelação da verdade divina a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila? O que quer dizer isso? Que a gente quer comprovações inquestionáveis que nos dê uma certeza tranquila. A gente quer que as comunicações sejam de um jeitinho que a gente não possa nem questionar de tão verídica que foi, e eu só aceito se for muito verídico, se der dados comprobatórios que é o Espírito mesmo, se na mensagem escrita o Espírito falar os nomes das pessoas, falar de coisas que aconteceram ou que estão acontecendo, senão eu não aceito a mensagem, né?
Tem gente que é coisa rígida ali, né? Como se o contato mediúnico fosse sempre permeado de elementos insofismáveis, assim, né? Inquestionáveis. Às vezes pode acontecer isso. Às vezes nós podemos sim ter. Tem muitas mensagens do Chico Xavier que foram colocadas em livro, né? Que foi feito filme, que, né, se tornou público e tal, e que realmente são impressionantes. Não só do Chico, mas de outros também. Tem certos elementos comprobatórios, tem certos elementos excepcionais. O Chico tem um monte de livros de mensagens espirituais que as pessoas nem conhecem muito, muita gente nem conhece. Porque ele recebeu muita mensagem, né? Só que nem todas elas vinham com elementos assim inquestionáveis, vinham, entendeu? Tem famílias que nem aceitaram a veracidade, nem aceitaram a veracidade das comunicações do Chico, da mensagem do Chico. Eu já vi pessoalmente uma pessoa que recebeu uma mensagem que não acreditou, não, porque se fosse mesmo a pessoa tinha falado, tinha citado o nome dele, tinha não sei o quê, então. E os espíritos falam que não é assim que funciona. Né? O médium não é um aparelho, um telefone que você vai falar exatamente, né, com aquela facilidade, vai chegar exatamente a mensagem daquele jeitinho. Mesmo o Chico, né, em alguns momentos, ele, como médium, ele tinha uma clareza maior, ele passava informações muito precisas, mas nem todas as mensagens eram assim. E quando não eram assim, não significa que não era o espírito, não significa que elas não eram verídicas. Essa que é a questão. Nem sempre a gente vai ter essa certeza tranquila. Muitas vezes nós vamos depender da nossa fé, da confiança no médium, de mobilizarmos os nossos recursos de confiança interiores. Tem que ter discernimento. Tem que ter confiança, tem que ter fé, bom senso, não é? E não apenas confiar só quando vem aquela informação, né? Que não dá para questionar de tão espetacular que é, né? Tão maravilhosa que é. Vocês entendem, pessoal? Faz sentido para vocês? Tá? Mas normalmente as pessoas querem, né, que as coisas venham assim prontinhas e comprovem pra gente, né? Para que a gente não tenha dúvida nenhuma. Só que esquecem que a fé é conquista nossa também. A pessoa que duvida de tudo, que não cultiva a fé, não cultiva o entendimento superior, ela só faz por duvidar, por questionar, duvidar, nunca está satisfeita, nunca é o suficiente. Quer dizer, é uma pessoa que ainda tem muito a cultivar de fé. E é uma coisa dela, da pessoa. Não cabe a mim comprovar e transformar a fé da pessoa de uma hora para outra. Não cabe a ninguém, na verdade. Cabe à própria pessoa cultivar, através do estudo, muito mais do que o fenômeno, o estudo, o entendimento. Porque muitas pessoas elas precisam ver, mas muitas pessoas vão entendendo e vão confiando e vão aceitando pelo entendimento, pela lógica subjacente de tudo que está acontecendo ali mediunicamente, certo? A Cacilheiros são igual ao São Tomé, né? Vê para crer. O que Jesus falou? Bendito é aquele que não viu e creu. Não é? Jesus ele não deixou barato isso aí, né? Ele não criticou, né?
achou natural, deixou que Tomé tocasse as suas chagas e tudo mais, né? Mas ele falou, bendito é aquele que não viu e acreditou, e creu. É assim, né? Então, é o entendimento, é a fé, né? É a confiança de cada um, ou a desconfiança de cada um, né? Mas é uma conquista individual, né? Aí ele continua dizendo, Alexandre, entretanto, para isso é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Quer dizer, a gente quer provas insofismáveis, a gente quer certezas tranquilas, a gente quer, né, revelação divina caindo sobre nós, a verdade eterna caindo sobre nós do alto, se derramando sobre a carne. A gente quer isso, mas aí o Alexandre fala, para isso é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes. Vocês querem a verdade divina? Desenvolva os vossos valores celestes. Só vai juntar céu com céu, né? Tem uma mensagem de Emmanuel, né? Céu com céu. Só vai juntar céu com céu, né? Então nós precisamos organizar e desenvolver os nossos valores celestes como criaturas celestiais que verdadeiramente sois, ou que somos, né? Por quê? Porque em essência somos espíritos. Em essência somos espíritos. Estamos tendo experiências materiais durante um certo período, porque a partir de um certo momento nós só teremos mais experiências espirituais, teremos eventualmente experiências materiais, né? Então, quanto mais desenvolvemos o ser eterno que somos nós, né, mais rápido nos libertaremos, né, dos grilhões da matéria, né? Certo? Ok, pessoal. Tá? Manuel, autoajuste da ética moral, né? É a melhoria nossa, né? Ariane, esses dias me questionaram de onde eu tirava tanta fé em Deus. Simplesmente respondi, confio plenamente em Deus, né? Então. É lógico que tem uma frase de Emmanuel, né? Se eu não me engano é de Emmanuel, que fala assim, que a aprovação, né? A dificuldade é o teste da fé que a gente afirma possuir. Né? A prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. Né? A gente fala que tem fé, mas na verdade a gente só vai realmente avaliar, aferir, né? O quanto de fé nós já temos, nós já conquistamos, é diante das provas. Elas é que medem como é que eu estou realmente em termos de fé. Porque quando está tudo bem, é fácil a gente ter fé, né? Porque está tudo favorável a nós, sorrisos, né? Está tudo indo bem, está tudo tranquilo. Aí é fácil, né? Mas quando as provas vêm, aí que está o teste da fé que a gente afirma possuir. Uma coisa é a gente afirmar possuir. Outra coisa é quando passa mesmo pelas provações e a gente fica firme lá. É que nem Jó, né? Jó era rico, tinha de tudo, aquela bonança, aquela tranquilidade. Estava lá com fé em Deus. Aí Deus tirou tudo de Jó, aquele personagem do Antigo Testamento, né? Deus tirou tudo, ficou na miséria, ficou na mais absoluta miséria, perdeu todo mundo, tá? Ele estava lá com a fé em Deus lá, estava convicto. Aí depois ele
voltou a receber tudo de novo, os recursos. E estava lá convicto em Deus de novo. Né? O Jó foi um exemplo de fé incondicional, né? Um grande exemplo de fé. Tá? Certo? Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Né? Então, olha só, todo um exército de trabalhadores do Cristo funcionam em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização. Cada grupo de estudo, cada casa que faz o seu evangelho, cada, né, casa espírita, né, qualquer templo que trabalhe essa espiritualização tem um exército de trabalhadores do Cristo, né, que ajuda a gente nesse processo, convocando-nos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, né? A virtude ativa, né? Através da demonstração real, prática do bem, né? Certo? O Roberto, é paciência de Jó. É por isso que a gente fala, paciência de Jó, tem que ter uma paciência. Paciência de Jó, porque ele foi um exemplo de fé e, por conseguinte, de paciência, né? Porque se a gente tem fé de verdade, a gente tem paciência para passar pelos infortúnios de uma forma mais produtiva, né? A Simone colocou, né? Acho que a fé vem com pequenas confirmações de que nunca estamos só. Para mim sempre foi difícil entender o que é Deus na prática, né? Passa por uma questão do conceito, né? A gente estudar como a gente tem feito, né? A gente lê os livros e analisar, ver a lógica da vida, do sofrimento, da lei de causa e efeito, da reencarnação, tudo, né? Da justiça divina. A gente entender tudo isso é muito importante para a nossa fé, né? A gente começa a ver na vida prática, nas coisas pequenas e nas grandes coisas, a justiça divina, a perfeição divina agindo. Tem obras, né, as do André Luiz e de outros espíritos aí, que a gente vê essa questão da lei de causa e efeito, é um negócio impressionante, assim. Né? A gente começa a admirar muito mais. A gente já viu o livro, por exemplo, o livro Ação e Reação que a gente estudou, né? Os casos ali, né? Os dramas que a gente viu e os problemas que as pessoas fizeram e as soluções que seria para cada caso, né? Conforme a justiça divina, a lei de ação e reação. Então isso tudo vai nos dando uma noção, né? Dessa perfeição que há em toda a vida, né? E é uma conquista, né? Esse entendimento é uma conquista, né? Tá? Certo? Ok. Então vamos lá, né? Mais um pouquinho. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Olha só, ainda é muito forte a nossa tendência de materializar todas as expressões do espírito. Isso quer dizer o quê? Não é questão de materialização, não é disso exatamente. Mas a nossa preocupação a gente tem relances de elevação, um sonho que a gente tem, um contato com o espírito, no plano espiritual durante a noite, né? E a gente tem uma tendência de rebaixar tudo isso ao nosso nível mais material. Né? Às vezes até através de oferendas, através de não sei o que, de
rituais, através de. São formas de materializar a fé, de materializar as expressões do Espírito. Esquecidos de espiritualizar a matéria. Por isso que no Espiritismo nós não temos, né? Coisas que visam materializar a fé, né? Nós não temos. Os Espíritos, eles quiseram constituir uma religião, né? O Espiritismo, como uma religião em que a gente cultivasse Deus, né? De uma forma mais espiritual, né? Em espírito e verdade. Não através de coisas, não através de coisas superficiais, né? Da matéria, mas através de sentimentos. Nas nossas casas espíritas, a gente vai orar. O mais importante, os espíritos preferem que a nossa oração seja uma oração íntima. Que alguém faça a prece, mas não fica aquele vozerio que nos chama para fora, aquele vozerio que fica, né? Os espíritos preferem que a gente faça, alguém faça a prece em nome de todos, todos vão acompanhar no pensamento, mas para que haja uma busca mais interior do que exterior, do que demonstrações em grupo ou individuais para fora, é mais para dentro. É mais no nível do pensamento, do sentimento. Entendeu? Os espíritos preferem que seja feito dessa forma. Tá? Evitar-se orações repetidas, decoradas, mas uma conversa com Deus, um diálogo com a espiritualidade, com Jesus, não é? Uma conversa em que nós vamos nos abrindo, né? E também nos tornando receptivos à mensagem superior, né? Não precisa de gritos, não precisa de, né, manifestações ruidosas, de nenhum tipo, espalhafatosas, não precisa de nada nesse sentido. Nem mesmo nas reuniões mediúnicas. Né? Nem mesmo nas reuniões mediúnicas. É lógico que esse ou aquele espírito mais dolorido, desesperado, por vezes pode se manifestar em forma de um sofrimento grande, de um grito, às vezes, pode acontecer, né? Mas tudo dentro de um ambiente de tranquilidade, de serenidade. Assim são as reuniões mediúnicas espíritas, né? Um ambiente tranquilo, sereno, em que a gente vai conversando com cada um dos necessitados, vai atendendo, né? Vai amparando, né? Esclarecendo, orando com eles. Tá? Certo, pessoal? Então, o nosso trabalho é de espiritualizar a matéria, não é de materializar o espírito. Espiritualizar a matéria. Tá? Certo? Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. Meu Deus, quanta sabedoria, né? Quanta sabedoria, quanto poder de síntese, né? Os espíritos superiores são assim, eles em poucas palavras, eles conseguem sintetizar um caminhão de coisas que a gente poderia falar a noite inteira aqui só desse parágrafo aqui, né? Mas assim são os bons espíritos, eles têm tanta clareza de pensamento, tanto poder de resumir, de concatenar ideias, né? Que em poucas palavras eles conseguem resumir toda a trajetória do ser humano, todas as contradições do ser humano, né? Então é isso, solicitais a luz quase sempre perseverando nas sombras. Essas são as nossas contradições, né?
Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Não é? Quando a gente, às vezes, por não perceber, temos facilidade em nos tornarmos o eixo central de discórdias, de polêmicas, de coisas. Né? Às vezes a gente não percebe que está tendo uma necessidade compulsiva de chamar atenção sempre para nós, né? No sentido de sempre criar discórdias, polêmicas, né? Então a gente quer amor, mas a gente não está percebendo que inconscientemente nós estamos criando, né? A discórdia, a separação, a dúvida, né? Buscais a fé duvidando até de vós mesmos. Ele fala que está buscando a fé, mas duvida de todos e até de si mesmo, né? Interessante, né? Essas são as nossas contradições, pessoal, tá? Todos nós ainda estamos envoltos nessas contradições e muitas outras, né? Mas é bom quando a gente vê assim, porque a gente relembra e a gente se conscientiza e vai podendo mudar com o tempo, sair do campo das contradições, nos tornarmos mais coerentes, né? Certo? Ok? Pessoal, vamos finalizar por hoje. Nós já estamos no horário, né? Passou rápido aqui, eu nem vi passar. E já estamos na hora, né? E esse livro, assim, a gente vai digerindo, a gente vai devagarzinho, e não tem outro jeito, porque são conceitos tão elevados. Não sei se pela característica do Alexandre, desse instrutor do André Luiz, mas são conceitos tão profundos, elevados, que a gente precisa ir devagar e a gente vai ruminando isso aí e vai fixando, tá? Então vamos lá, né? Vamos finalizar por hoje. São reflexões que nos fizeram pensar, nos fizeram analisar. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, mais uma vez. Que possamos nos despedir uns dos outros nesse clima de paz, de harmonia, de fraternidade. E nos encontrarmos, quem sabe, na vida espiritual, para continuarmos os estudos, continuarmos a prática, para continuarmos as atividades espirituais, como julgares melhor, Senhor, como os Espíritos julgarem ser o melhor para nós, eles que nos conhecem, eles que sabem das nossas quedas e também dos nossos sonhos de realização. Então colocamos-nos ao teu dispor, colocamos-nos ao dispor da espiritualidade superior, porque sabemos, Senhor, estarmos em boas mãos, sabemos que Tu nos conduzes, sabemos que a espiritualidade nos orienta e que nós possamos ser maleáveis às mãos dos bons espíritos, trabalhadores do bem, convictos do que nos cabe fazer, serenos, fervorosos, caridosos, a cada dia mais e mais, para que possamos viver a bem-aventurança que Tu nos indicaste, Senhor, como possibilidade para toda a humanidade. Obrigado por tudo e dispensa-nos na Tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. E obrigado aí pelos estudos, pela companhia durante essa semana. Então a gente se encontra na segunda-feira, né, às 20 horas, com o estudo do Livro dos Espíritos. Tenham um excelente final de semana, pessoal. Um bom descanso, muita paz a todos. Até mais.